Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados. Crianças, sentem-se também, depois vocês brincam, tá? Em profundo silêncio agora, peçamos ao Espírito Santo que abra nossa mente e nosso coração e nos faça compreender tudo que Deus quer que nós compreendamos dessa palavra que foi proclamada. Rezemos no nosso íntimo. Amém. Queridas irmãs e irmãos, queridas famílias de Gleison Calasso e Olímpio Godinho, que celebram o 7º dia dos seus entes queridos. Essa palavra que nós acabamos de ouvir, primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho, são a palavra mais importante passado esses dias de dor e de sofrimento, da perda, do sepultamento. Vocês hoje vêm aqui e todos nós devemos sair daqui levando a força dessa palavra que o Senhor dirige a cada um de nós. Nossa vida nesse mundo é breve e nós devemos ocupar a nossa mente, a nossa memória, guardando nela, depositando nela as coisas mais importantes que Deus nos diz, nos revela, nos ensina. Portanto, hoje o Senhor chama-nos a fazer uma avaliação sobre que tipo de compreensão nós temos sobre Deus, sobre Jesus. Que tipo de compreensão nós temos sobre Jesus a partir do que Deus revela e não a partir da nossa opinião. Na verdade, a coisa mais difícil que a palavra de Deus apresenta para nós hoje é:
como criar coragem, abertura ao Espírito Santo, para que nós permitamos Deus mudar a nossa mentalidade com muitas coisas que nós consolidamos de convicções aqui, inclusive a nossa opinião sobre Deus, hein? Que às vezes precisa ser desmantelada, ou até jogada fora, e construída uma compreensão sobre Deus a partir de Deus, e não a partir do mundo, e nem de nós mesmos. Vamos ver? Tome o Evangelho comigo, número 9 do seu folheto, Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 20. É um dos textos que mais se repete ao longo do ano. 6 a 8 vezes, até 10 vezes durante o ano esse evangelho aparece. Os místicos dizem que se o Espírito Santo fez a igreja organizar as celebrações de cada ano e repete tantas vezes esse texto, mais do que os outros, não é uma repetição aborrecida, porque não tem outra coisa para colocar. Mas o fato do Espírito Santo suscitar a igreja que coloque esse texto tantas vezes repetido ao longo do ano, é dada tamanha importância do que ele apresenta para nós. O problema mais grave é quando um pai, uma mãe repete para o filho, o filho querendo ouvir ou não, aceitando ou não, e o pai e a mãe repetem a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. O pai e a mãe só repetem a partir do grande valor que ele dá ao que ele diz, não é não? Assim também é Deus conosco, é a palavra de Deus conosco. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali, vamos Sandra? Perguntou aos seus discípulos: Todo mundo? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Para lá. Jesus foi a uma região chamada o quê? Cesareia de Filipe. Para a gente entender o resto do texto, nós precisamos entender o que é essa Cesareia de Filipe. Que lugar é esse? Por que a importância de Jesus pegar os 12 apóstolos, deixar todo mundo, a multidão, os 72 discípulos, ir com eles para um lugar bem longe e afastado da muvuca toda, e lá fazer com eles uma avaliação? Cesareia de Filipe. Olhem para aqui. Você imagina um mapa do país de Israel, mais ou menos como essa igreja. Aqui no alto do altar é o norte, embora aqui esteja invertido, nem lá que é o norte, aqui é o sul, mas para imaginar é fácil. Aqui o norte, as grandes montanhas do norte, e depois dessas montanhas tem o vale por onde percorre o Rio Jordão, que desemboca lá no sul, no Mar Morto. Aqui no norte tem uma região muito bonita, onde estão as nascentes do rio, que nasce, desenvolve e morre no meio de um deserto bruto. Ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, é tudo deserto. Aqui nas montanhas, chamadas montanhas da Samaria, na divisa lá no alto, hoje com a Síria e parte da Samaria, nessas montanhas tem um lugar muito bonito, que tem principalmente 3 belas montanhas altíssimas. Uma delas é tão alta que tem gelo quase o ano inteiro. E entre uma montanha e outra tem aquelas rachaduras nas fendas das montanhas, um tipo de grota, de oca, de onde brota a principal nascente do Rio Jordão, e cai numa planície enorme, que você olha do alto da montanha e você vê uma planície enorme, verde como nunca você imaginou, no meio do deserto. E o Rio Jordão que vai descendo mais de 200 quilômetros até cair no Mar Morto. Essa região, ela foi invadida pelo Império Romano, e lá o imperador pegou essa região
e deu de presente para Herodes. Herodes, para agradecer de ter recebido do imperador essa região tão bonita, construiu bem no vale, no entre as montanhas belas, construiu um grande templo de mármore branco puro. É um dos templos assim mais refinados que se construiu, dedicado a quem? Ao imperador. Porque o imperador, que é mais do que rei, para ser onde o Império Romano chegava e invadia um país e dominava aquele país, para você ganhar o título de cidadão romano, você tinha que fazer uma profissão de fé, prostrar no chão e dizer diante de alguma autoridade do Império Romano que você reconhece o imperador como Deus, vivo e imortal. Então Herodes constrói esse templo gigantesco e dá a esse templo o nome de Templo de César Augusto, para prestar culto ao imperador. Mais tarde, passa os anos, o filho dele cresce, o filho dele chamava Filipe, e ele, para homenagear o rei e dizer para o imperador que o senhor me confiou essa região, eu vou dedicar essa região também ao nome do meu filho, que vai me suceder e vai continuar sendo fiel ao imperador. Aí Herodes dá ao templo e à região o nome de Cesareia de Filipe. Cesareia de César, o imperador, Filipe, o filho do rei, que vai ser dono disso aqui mais tarde. Jesus vai nessa região e a pergunta que ele faz aos discípulos tem muito a ver com o lugar onde se presta culto a dois homens, gente mortais, cheios de fraqueza, Filipe e César, o imperador. Lá nessas montanhas da Cesareia, Jesus faz uma pergunta para os discípulos: moçada, o que o povo está falando de mim por aí? Qual é a opinião que o povo tem sobre mim? Por aí não, lá embaixo onde a gente estava, porque Jesus estava bem mais à frente. Isso aqui é o norte, você viajaria uns 60 quilômetros para chegar na Galileia, onde ele estava pregando e anunciando. Jesus fala: o que o povo está falando sobre mim lá onde a gente está trabalhando nesses dias na evangelização? Os discípulos respondem fazendo para Jesus um relatório assustador. Vamos ver? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Ah, tá. Agora, o que eu vou explicar é muito importante e serve muito para vocês, as famílias que celebram o sétimo dia. Se você pegar o Antigo Testamento e... me ajuda aqui. Se você pegar o Antigo Testamento e ler a história do Antigo Testamento, se você pegar o Antigo Testamento, levanta mais, e ler a história do Antigo Testamento todinha, você vai perceber que a história do Antigo Testamento e os livros do Antigo Testamento, eles começaram a ser escritos lá pelo ano 1800, 1850 antes de Cristo, e demoraram até 200 antes de Cristo para o Antigo Testamento ficar pronto. De 1800 até o ano 200 antes de Cristo, daí 1500, 1600 anos aproximadamente, porque na história nem tudo é assim preciso. Ao longo desses 1500, 1600 anos, o povo de Israel, desde Abraão e Sara, que iniciaram a história da fé, Deus falou para Abraão e Sara: sai da sua terra e vai para uma terra que eu te prometo que você vai ter uma descendência numerosa, uma terra que corre leite e mel. Abraão foi para lá, ocupou essa terra, teve um monte de filho, morreu, e os filhos dele continuaram. Bem mais tarde, os descendentes de Abraão sofreram aqui na terra de Israel uma grande seca espiritual e também seca climática, até venderam o irmão José
para o Egito, para os viajantes que iam para o Egito vendendo especiarias, vendeu José do Egito com ciúme da túnica que ele estava usando, que ele era o caçula. E depois veio uma seca tão forte, que eles tiveram que ir lá para o Egito e dizer para o rei, para as autoridades do Egito, para os faraós: permita que a gente more aqui no Egito, ao menos como escravo, porque estamos passando fome demais. E entraram para o Egito e ficaram muitos anos. Imagine, até surgir Moisés, que fala com Deus, e Deus fala com ele e fala para Moisés: tira esse povo da escravidão do Egito e leva de volta para uma terra, para a terra prometida, a terra do pai Abraão, que corre leite e mel. E Moisés pegou essa turma e caminhou com eles 40 anos no deserto até chegar. Chegaram nessa terra, eles enfrentaram uma luta grandiosa para expulsar os que tinham ocupado aqui, porque quem estava morando nessa terra de Israel eram os cananeus. Aí foi briga e guerra, até expulsar todo mundo e tomar a terra que era de Abraão e Sara de novo. Tomou, construiu o país, ocupou o território todo, até chegar lá pelo ano 1000 antes de Cristo, e Davi monta um país, uma capital, um templo, uma monarquia, monta uma estrutura toda. Tá bom. Eles que já brigaram e sofreram tanto com os cananeus, com os egípcios primeiro, agora com os cananeus. No ano 721, vem a Assíria, invade Israel e quebra e judia e arrebenta com tudo no país. A Assíria era um império que entra em decadência. Aí vem a Babilônia, lá de longe, ocupa Israel. Anos mais tarde, quebra e arrebenta com tudo. O Império Babilônico entra em decadência. O Império Persa vem, domina a região, invade Israel e arrebenta com tudo. O Império Persa entra em decadência, vem o Império Grego, invade a Palestina e arrebenta com tudo. O Império Grego entra em decadência, vem o Império Romano e invade e arrebenta com tudo. Irmãs, irmãos, ao longo do Antigo Testamento, desses 1500 anos, o povo da Bíblia experimentou muito sofrimento. Se você ler a Bíblia, o Antigo Testamento, você vai ver que a opinião que o povo tem sobre de Deus aqui a esperança que eles têm com relação a Deus é que Deus intervenha na história deles e arrebenta com todo mundo que arrebentou com eles. Eles passam a ter uma visão de Deus, uma visão violenta, porque eles foram muito judiados pela violência. Pode pular. Agora, se você essa semana se apaixonar pela palavra e pegar o Antigo Testamento, e pegar um caderno e ler o Antigo Testamento todinho e fazer uma lista sua de todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento, de que Ele iria ajudar o povo, caminhar com o povo e ajudar o povo a vencer o sofrimento, você vai fazer uma lista grandiosa. Nessa lista grandiosa, você vai perceber o seguinte: que o Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento cria várias maneiras de compreender como é que vai ser a vinda do Messias. Um grande Messias, que não era um Messias que viria do céu como Jesus veio, mas eles pensavam no Messias terreno, num rei que dê cesta básica para todo mundo, cartão aquilo, cartão aquilo. Aí, quando Jesus chega, eles se frustram com Jesus e pensam: mas não era bem esse Messias que a gente esperava. Camarada que nasce dentro num coxo lá em Belém, um camarada que anda descalço, que não tem um exército para proteger ele, não é? Um camarada que cura leproso, ressuscita morto, que visita os doentes, que acompanha o sofrimento. Isso não está batendo com a esperança que a gente tinha no Antigo Testamento, de vir um Messias bravo. Do tanto que nós sofremos, nós queremos que venha um Deus que vingue o sofrimento nosso.
E aqui agora eu digo uma palavra para a mãe, para a família, as duas famílias que celebram o 7º dia. Irmãs, e para toda a igreja, a opinião que você tem sobre Deus, ela é fruto das experiências do seu sofrimento somente? Muitas vezes a gente passa a ter uma opinião de Deus somente baseada nos sofrimentos que a gente enfrentou. E a gente precisa ter uma opinião de Deus mais profunda, mais elevada. Uma opinião sobre Deus que, mesmo em meio aos sofrimentos, não é o sofrimento que determina a minha compreensão de Deus, porque o povo do Antigo Testamento fez isso. Aí, nem aquilo que Deus revela para você vale, porque para você só conta a experiência de sofrimento que você traz de uma carga pesadíssima de 1.500, ou de 60, ou de 70, ou de 40, ou de 20 anos que você tem. Isto faz o povo receber Jesus e fazer uma confusão enorme. Agora retome o texto. Desculpe ter que retomar tão longe, mas senão a gente não entende a força da palavra. Essas duas explicações de Cesareia de Filipe e a história do sofrimento do povo de Israel é preciso dizer para entender o que vem. Veja, Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? O que o povo está falando de mim? Eles respondem: Jesus. Uns pensam que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Jesus, o povo não está entendendo que o Senhor é o Filho do Deus vivo. Para a cabeça do povo, tudo quanto é coisa boa que o Senhor está fazendo não passa de coisas bonitas que já foram feitas no passado, que os profetas já fizeram, e algum profeta antigo que morreu ou foi embora voltou para preparar o caminho do Messias. E o Senhor não passa de ser um da equipe que vem preparar o caminho para um outro Messias, porque o povo não está aceitando que o Senhor seja o Messias, o Filho do Deus vivo. Está entendido? Está entendido? Reconhecer Jesus como profeta nessa linguagem é dar a Jesus um título bem inferior ao título de Messias. Por isso, quando Jesus escuta os discípulos falarem que o povo esperava mais do Senhor e pensa que o Senhor era apenas alguém que veio preparar o caminho do Messias, aí Jesus devolve a pergunta para os discípulos. Leiamos todos juntos, toda a igreja. Versículo 15. Então Jesus lhes perguntou, todo mundo? E vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. Simão Pedro respondeu: brada, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Por que é que Simão Pedro responde? Simão Pedro responde porque Jesus já tinha constituído ele como um coordenador do grupo, e agora vai constituir de novo. Simão Pedro responde porque dos lábios de Pedro nós ouvimos o que é que a igreja acredita. Entendeu? Ele é o primeiro chefe, o primeiro papa. A opinião de Pedro não é de Pedro, é a opinião da igreja. Quando Pedro diz a Jesus: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, aí Jesus percebe que não está sendo tão inútil o trabalho dele, que já tem alguns acolhendo Jesus como uma semente do reino dos céus no seu coração. Já está começando a brotar em alguns corações a aceitação de quem ele é. E olha o desfecho, leia. Respondendo Jesus lhe disse, todo mundo, brada: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Para lá. Voltemos à pergunta importante. A compreensão que você tem sobre Jesus é uma convicção fruto da sua amizade com o Divino Pai Eterno,
que te revelou quem é Jesus? Ou o que você pensa sobre Jesus é a opinião de um pregadorzinho fuleira, qualquer programinha evangélico, espírita, qualquer pregador maluco que fala um monte de bobagem para você, qualquer mensagenzinha boba do WhatsApp, você pensa, nossa, é isso mesmo que é Jesus. A compreensão que você tem sobre Jesus é fruto de uma experiência profunda, íntima, com o amor do Pai Eterno, que te dá Jesus como Messias, como Salvador, o Filho do Deus vivo? Você, pai e mãe, os pais que estão aqui, você dá conta de dizer que o que você ensinou para o seu filho, para a sua filha, sobre Jesus, é fruto do que você aprendeu com o Pai Eterno, e que por isso seus filhos têm uma convicção tão profunda? Ou opiniãozinhas, hoje em dia, os pais dizem assim, a gente ensina para os filhos, mas padre, cada um tem uma cabeça, né? Cada um tem uma opinião. Não é assim não, pai e mãe. Na fé não é assim não. Na fé você recebe um tesouro, a herança da fé, o tesouro da fé que é Cristo. Recebe do Pai essa graça, e você transmite esse tesouro da fé para o seu filho. Portanto, o que você pensa e o que o seu filho pensa sobre Jesus não é opinião pessoal. Não é cada um pensa por si do jeito que quer. Cada um tem uma cabeça, não. A opinião que nós temos que ter sobre Jesus não pode ser mera opinião humana. Um pai e uma mãe, quando transmite a fé para os seus filhos, devem transmitir a fé como resultado de uma herança de fé que recebeu dos pais, ou do amor e da experiência mais forte ainda do Divino Pai Eterno, viveu isso e transmite para os filhos. Hoje nossas famílias estão sendo um fracasso na fé, porque nós não transmitimos mais a fé como uma herança. A gente fala de Deus, mas a gente não transmite o tesouro da fé como uma herança. Jesus fala para Pedro, Pedro, você é feliz, você é filho de Jonas, sei quem você é, mas o que você sabe sobre mim, Pedro, você é feliz porque o pai, meu Abba, que te mostrou quem eu sou, Pedro. E por causa disso, Pedro, vamos ver? Versículo 18. Por isso, leia juntos. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pai e mãe, vocês, os filhos, a família de seu Olímpio, a esposa, a mãe do Gleison e a família do Gleison. A igreja, quando celebra como hoje a memória de alguém querido que morreu, ela está elevando a Deus uma prece como responsabilidade que Cristo deu à igreja, chamando Pedro dizendo, por isso eu te digo que tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Vocês podem voltar para casa com esperança e consolação, porque na fé e na força da fé, o inferno não tem poder nenhum, amém? A morte também não tem poder nenhum, amém? O luto também, a dor, a tristeza, o sentimento de perda também não tem poder, porque na fé prevalece a autoridade de Cristo. Ele fundou a sua igreja, e a única igreja que é de Cristo é a que ele fundou. Aquela que é fundada por homem não é fundada por Cristo. Jesus diz sobre você, Pedro, eu vou construir a minha igreja, Pedro. Você vai ser material de construção na minha igreja, Pedro, e o inferno não vai vencer a igreja, Pedro. Irmãs, irmãos, vocês olham para mim, ou para a fraqueza de muitos padres, ou de muitos ministros da igreja, e pensam, nossa,
Nossa, como é que o inferno não vence a igreja com um padre ruim desse? E eu te digo, o inferno pode vencer a mim, se eu ceder às minhas fraquezas, mas o inferno nunca vai vencer a igreja. Eu passo, daqui um tempo eu vou embora, ou morro ou sou transferido para outro lugar, eu passo, vem outro padre e a igreja continua. Ela é obra da mão de Cristo, ela é obra do Espírito Santo, ela não é invenção humana. A igreja, o inferno não vence. O inferno vence a mim e vence a você, se a gente deixar. Porque o mais difícil de Jesus mexer comigo e com você, eu vou te mostrar agora. Veja, comigo o Salmo. O mais difícil para Jesus mexer na minha vida e na sua vida é outra coisa. Veja, a segunda estrofe do Salmo, lá onde está assim: eu agradeço o vosso amor. Encontramos? Leamos juntos. Vamos? Eu agradeço vosso amor, vossa bondade, porque fizestes muito mais que prometestes. Fizestes Muito mais que prometestes. Agora mesmo eu falei para você que se você pegar o Antigo Testamento e fizer a lista de todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento, e você ficar cultivando uma fé, pedindo para o Deus Todo-Poderoso, o Deus das promessas, realizar as promessas que Ele fez, esse discurso que os irmãos evangélicos pesam muito a mão sobre ele, que o Senhor vai te conduzir para uma terra que corre leite e mel, que nosso Deus é o Deus das promessas. A partir de hoje você vai ter uma opinião nova de Deus. Deus faz promessa, mas o que Ele realiza é muito mais do que o que Ele promete. Amém? Nós somos uma porcaria. Nós prometemos muito mais do que fazemos. Deus é diferente de nós. Ele realiza por nós muito mais do que prometeu. Então não fica só caçando as promessas do Antigo Testamento para você conseguir aquelas bênçãos do Antigo Testamento, não. Porque a bênção mais poderosa, a promessa infinitamente maior de todas, e que o povo nem aceitava Jesus, porque não entendia Jesus, um Messias pobre que ia morrer humilhado na cruz. Essa aqui é a realização da promessa, e é a realização muito maior do que todas as promessas da Bíblia. Amém? Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Pode dar um grito de amor ao Senhor. A partir de hoje você não vai ficar lendo a Bíblia para ver as promessas que Deus faz, para fazer uma novena, uma piedade, dar o dízimo e dar uma oferta para conseguir realizar aquela promessa na sua vida. Isso é pouco. Isso é pouco. Não cultive uma vida de fé no pouco. Sabe por quê? Pode pôr aqui, Raine. Veja comigo o final do Salmo, as 3 últimas linhas do Salmo. Eu vos peço, desculpe, Senhor, vossa bondade é para sempre. Encontramos? Leia. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Irmã, irmão, Jesus falou para Pedro que sobre esta pedra construí a minha igreja. A igreja é obra das mãos do Senhor, amém? Mas tem uma coisa tão poderosa: você também é obra da mão do Senhor, amém? Que Ele começou, modelou, deu espírito, deu inteligência, deu coração, e soltou você na liberdade. E agora Deus só vai terminar a obra que a mão dele começou, se você se colocar nas mãos dele e dizer: Senhor, eu te peço. Como é que está a frase lá? Não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Deus só vai terminar de fazer você, se você se colocar livre na mão de Deus e dizer: termine essa obra do jeito que a sua mão sonhou e desejou e esperou. Amém?
Muito mais do que plástica, muito mais do que Erroex na cara, muito mais do que tinta, muito mais do que etiqueta, muito mais do que luxo, vaidade, poder, prestígio, prazer, é você ter coragem de pôr sua vida nas mãos de Deus e dizer: não deixe inacabar da obra que a sua mão começou. Irmã, irmão, Jesus não conversa com o capeta perguntando se o capeta quer ir embora ou não. Jesus não conversa com a morte perguntando se a morte aceita ser derrotada ou não. Jesus não conversa com o pecado perguntando se o pecado aceita ser vencido ou não. Jesus vence o pecado vencendo-o. Vence a morte vencendo-a. Jesus manda o capeta e lacra o inferno porque ele tem autoridade, e ele não fica com conversinha com o capeta, não. Agora com você Jesus demora. E eu sinto muito de dizer essa coisa. O maior e mais difícil milagre de Jesus realizar na sua vida não é tirar os capeta, não é tirar os espíritos de porco que tem em nós, não é tirar da nossa vida as doenças, as enfermidades, as tribulações, os sofrimentos. O milagre mais difícil que Jesus tem para realizar é mudar a minha e a sua mentalidade, ao ponto da gente ter coragem de colocar nossa vida nas mãos dele e dizer: Senhor, completa a obra que a sua mão começou. Pode ser que essa obra não termine, e essa obra só não vai ser terminada se você não deixar. Amém? Se você se abrir à obra e à mão do poder do Altíssimo, Ele vai terminar de fazer você do jeito que Ele sonhou, e você vai ser a coisa mais linda no meio de todas as coisas lindas, que Ele só faz coisa linda. Amém? Então dê uma salva de palmas, porque a mão dele não falha. Aleluia! Aleluia! Mexer em você é a obra mais difícil que o Senhor tem para realizar. Mexer em mim, na minha mente dura, no meu coração fechado, é a obra mais difícil. Volta ao Evangelho, que Ele termina de fazer você através da igreja. Talvez isso para você também seja difícil de engolir. Jesus fundou a igreja para através da igreja terminar de fazer você. Olhe, leia comigo lá. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves do quê? Do reino dos céus. Continue. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Já preguei tantas vezes. O que são as chaves do reino dos céus que Jesus dá para Pedro, dá para a igreja? Os 7 sacramentos. Jesus não fala: eu vou te dar a chave do reino, e nem a chave da igreja. São as chaves do reino. O reino é só um, mas são chaves, são várias portas. Quais são as portas que você entra no reino através de Jesus, que pela igreja abre para você as portas? O sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia, o sacramento do matrimônio. Seu Olímpio ia fazer com a senhora 50 anos de casado em janeiro, não é? Não é isso? O sacramento do matrimônio é uma chave que o Senhor usou para abrir a porta do céu para ele, para a senhora também. O batismo, o matrimônio, a Eucaristia, o sacramento do crisma, o sacramento da confissão, o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da ordem, são chaves, garantias definitivas de que o Senhor abre o reino dos céus para você, e o inferno não vence a igreja. E se você permanece na igreja, o inferno nunca vai te vencer. Amém? Amém? Pode dar uma salva de palmas para a igreja, que não é obra humana. Irmã, irmão,
o poder do inferno não vence a igreja, mas pode me vencer se eu me afastar da igreja. Tá claro? Põe-se agora nas mãos do Senhor. Põe a vida de vocês nas mãos do Senhor. Põe a vida nossa nas mãos do Senhor. Põe o Gleison, o Olímpio, o Marcos na mão do Senhor e diz: Senhor, completa a obra que a sua mão começou. Toma. Abre teu reino para eles. Abre o seu reino para nós. Abre, Senhor, nossa mente e nosso coração para aceitar que as suas mãos termine a obra que o Senhor começou. Eu sou obra da sua mão, Senhor. Eu quero ser uma obra terminada, completa, bonita, edificada. Termine essa obra, Senhor. Realize essa obra que as suas mãos começou. Põe a mão no coração, feche os olhos, incline a sua cabeça e tenha um momento de muita intimidade com o Senhor agora, como os discípulos lá nas montanhas mais altas das nascentes do Jordão, nas nascentes do rio onde ele foi batizado. Brota um rio de vida para você, que são os sacramentos da igreja. Brota um rio, uma fonte de água pura que te dá vida eterna. Os divinos sacramentos que a igreja recebe de Jesus para te oferecer, para nos salvar por meio dos sacramentos. Diga ao Senhor: completa a obra que a sua mão começou. Eu topo, eu aceito, eu me abro ao Senhor. Que tudo fique do jeito que o Senhor quer e não do jeito que eu tenho querido que o Senhor faça. Completa a obra, completa a obra. Seja feita a vontade do Senhor, na terra, no céu, no meu corpo, na minha mente, no meu coração, na minha alma, no meu espírito. Completa essa obra. Sou e estou nas suas mãos, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Meu Senhor e meu Deus. A igreja canta. Meu Senhor e meu Deus,
Mas aumenta a minha fé. Mas Mas aumenta a minha fé. Meu Senhor, Senhor e meu Só as vozes da igreja, sem instrumento, só vocês, meu Senhor e meu Deus. meu Senhor e meu Mais uma vez, meu Senhor. meu Senhor, e meu Deus. Eu creio, mas Eu aumenta a minha creio. fé. Mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. fé viva, Dai-me uma fé nova. Uma fé mais forte que o sofrimento, Senhor. traduzida, Uma fé mais forte que o luto, mais forte que a morte. testemunhada Uma fé mais forte que o inferno. no amor. Uma fé mais forte que as minhas fraquezas, que meus vícios. Dá-me uma fé, Uma fé mais forte que todo o mal que o mundo tenta influenciar sobre mim. Uma fé nova. Dá-me uma fé, traduzida Senhor. na vida, Traduzida na vida. testemunhada no amor pelos irmãos. Ficando de pé, levantando as mãos para os céus. Dá-me uma fé. Dá-me uma fé. Solte a voz. Solte a voz, igreja. Todo mundo. Dá-me uma fé nova. traduzida na vida, Traduzida na vida. testemunhada Testemunhada no amor pelos irmãos. Segure a sua mão erguida. Comece a louvar o Senhor, Obrigado, Senhor. que começou a fazer você, Obrigada, Senhor. que deu a você Te inteligência, agradecemos por sentimento, tudo liberdade. que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louve o Senhor, porque você é obra da mão Te dele. louvamos, te bendizemos. Louve o Senhor, porque Ele vai terminar essa obra que a mão dele começou, porque você vai aceitar a mão dele sobre sua vida, Eu te vencendo suas fraquezas, seus pecados, seus vícios, termine em minha obra suas começada. dependências das coisas que não são de Deus, que estragam sua vida, que ferem você, sua alma, seu corpo, sua dignidade. Venha, Jesus. O Senhor não vai permitir que as coisas do mundo e do Que mal as coisas do mundo domine sobre você. Louve o Senhor. Agradeça ao Senhor. conclua em mim, Obrigado, Senhor, a obra Senhor. começada. Obrigada, Completa em Senhor. mim a obra que a sua Completa em mão mim, começou, Senhor, a Senhor. obra começada. Eu sou obra das Obrigado, suas Jesus. mãos. Completa essa Obrigada porque obra, eu sou a Senhor. obra das tuas mãos, Senhor. Completa essa obra. Completa, Senhor Jesus. Te em louvo, mim. te Te agradeço. louvo, te louvamos. Obrigado, te bendizemos. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Amém. Senhor. Amém, Senhor. Amém.